WhatsApp. Nós vamos agora iniciar o nosso aulão simulado. That's the English class that is going to take you to your university. And it's incredible to see that here you are going to learn about the real test, the real T-E-A-P. It's called here in Brazil TEAP, right? Test that is for test of English for academic purposes, que é o teste de inglês para propósitos acadêmicos, the test of English for academic purposes. E nós vamos ver exatamente o que esse exame vai dizer, para onde ele vai, para que ele serve. So basically, I will give you a very short and brief idea of what this test is about. Em exames de mestrado, de doutorado, onde você ingressa na universidade, você deve provar que você domina o inglês ou qualquer outro idioma que seja, mas você tem que provar à universidade, e este exame, ele prova, ele afirma que você sabe o inglês acadêmico o suficiente para ingressar no programa de mestrado. E ele vai testar a capacidade de leitura, interpretação de texto, gramática, formulação de estratégias de leitura, de respostas, de perguntas, de vocabulário, e você tem que saber coerência, coesão, entendimento da questão, interpretação, inferir, contextualizar. Existem várias estratégias de leitura. The general information you have to read is about this. TEAP, o TEAP ele contém, né, o exame no dia, na hora, ele contém 3 textos acadêmicos, com 10 questões cada um, totalizando 30 questões. Cada texto, né, 3 textos, cada texto tem 10 questões, totaliza 30 questões. 3 textos acadêmicos que já foram publicados em artigos de revista da área que você está estudando, seja ela biológicas e saúde, humanas e sociais, seja ela exatas, seja ela tecnológica, agrária. A matéria que você vai estudar, estes artigos, eles são acadêmicos, já foram, né, TCC, né, final paper, já foram artigos, e agora eles são abordados com questões, essas questões são interpretativas. All the questions and alternatives are written in English. Todas as questões e as alternativas estão escritas em inglês. The use of dictionaries or any kind of support materials is not allowed. O uso de dicionários ou qualquer outro material de apoio não é permitido. Ou seja, you are not going to use any dictionary during the test. Your cell phone must be off during the test. O seu celular deve estar desligado durante o exame. Desligado. It means you turn your cell phone off totally. You have 2 hours, 120 minutes to do the test. Você tem exatamente, né, 2 horas, ou seja, 120 minutos para fazer o exame. Eu vou abordar este exame. Este exame ele está disponibilizado para você como modelo dentro do site da Tese Prime, que é o centro aplicador deste exame. Você pode ver esse modelo lá, e eu vou abordar hoje com você esse texto aqui, vou trazê-lo no tamanho real que ele é, o tamanho dele. Este é um exame acadêmico nesse tamanho. Eu tenho ali 4 parágrafos, os parágrafos são pequenos. Eu tenho um glossário que vai me ajudar bastante. Eu procuro dizer como você inicia a leitura disso. Eu inicio a leitura deste texto acadêmico olhando a gravura. So I know it's about water, it's going to say about water. Vou ao glossário, take a look at the glossary. Then I see manure, animal excretions. It's like, it's what we call estrume, okay? Load is the quantity, carga. Scarcity é a escassez ou a insufficiency. Eles sempre vão trazer a palavra em inglês e um sinônimo ou uma explicação ou uma definição daquela palavra in English. English. There is no Portuguese word. Wetlands, swamps, são terras molhadas, úmidas. O que seria wet? Wet é úmido. Land é terra. Terra úmida vai fazer o swamps, que são os pantanos. Areas with a mixture of water and land. Areas with a mixture of water and land. São as áreas com uma mistura de terra e água e terra. Ou seja, pantanos. Ok? Wetlands, também chamados de swamps.
Dam é a barrier built to control the flow of water. Like, for example, we have the Itaipu Dam, que é a usina lá de Itaipu, né? Que é uma barreira construída para controlar o fluxo de água. For example, from a waterfall, the waterfall that we have there, Iguaçu Waterfall, in Brazil. Question number 1. Ok. Para a pergunta de número 1, você tem aqui o texto. Você pode usar duas estratégias específicas. Eu digo aqui quais são as duas, né? You can use skimming or scanning. Skimming, with double M, é você dar uma passadela de olho pelo texto, ler o texto rapidamente, pegar a ideia geral do texto e dizer para você mesmo sobre o que esse texto está falando. E você pode usar essa técnica muito rápida chamada de skimming, né? It's a general idea of what the text is about. What is the text about? Eu vou ler com vocês em voz alta, você acompanha aqui na tela e depois nós vamos para as questões. Number 1. Water is critical for life and is integral to virtually all economic activities, including food production and industry. Is integral to virtually all economic activities, including food production and industry. Not only is clean water a prerequisite for human health and well-being, it provides aquatic habitats that support healthy freshwater ecosystems. European policymakers have introduced a comprehensive range of legislation to protect our freshwater resources. Most notable is the Water Framework Directive, the WFD, that's the letters they use, and the general objective of the WFD is to achieve good status, both ecological and chemical status, for all surface waters in the future. Worryingly, poor water quality, water scarcity, and physical modifications might prevent a substantial proportion of European water bodies from achieving good status in the next few years. Voltando ao parágrafo de número 1, nós já vimos as palavras do glossário, nós já vimos a gravura, nós já sabemos mais ou menos do que vai se falar, né? A água, ela é crítica para a vida e é integral para todas as atividades econômicas, ela é integral para todas as atividades virtualmente econômicas, incluindo a produção de comida e a indústria. Não somente é a água limpa um pré-requisito para a saúde humana e o bem-estar, ela também provê as moradias, habitat aquático que apoiam os ecossistemas saudáveis de água fresca. O legislativo europeu, o poder legislativo, né? Passadores de lei, seria isso, né? Quem faz a lei, o poder legislativo europeu apresentou uma larga margem de legislações, né? Para proteger os nossos recursos da água fresca. O mais notável, né? O mais notável dentre eles todos é o Diretório Diretório do Quadro da Água, ou seja, o framework é o quadro padrão, né? O Diretório Padrão de Água. E o objetivo geral do WFD é de alcançar um bom estado, uma boa condições, ambas, né? Ecológicas e químicas, do estado ecológico e do estado químico, avaliando os dois estados da água, para todas as águas de superfície do futuro. Preocupantemente, a pobre qualidade da água, a escassez de água e as modificações físicas devem prevenir uma proporção substancial de corpos de água europeias em alcançar um bom estado para os próximos anos, né? In the next few years. Let's go to paragraph number 2. Pollution from agriculture remains a major cause of poor water quality in many parts of Europe. Nutrients, nitrogen and phosphorus
from fertilizers, pesticides, pathogenic microorganisms excreted by livestock, and organic pollutants from manure are washed to waterways, primarily via diffuse pathways. The urban environment is another key contributor to the freshwater pollution observed across Europe. Several pollutants are generated in the wider urban environment, including industrial and household chemicals, metals, pharmaceutical products, nutrients, pesticides, and pathogenic microorganisms. Voltando ao parágrafo de número 2. A poluição da agricultura permanece uma causa principal da pobre qualidade da água em muitas partes da Europa. Os nutrientes, o nitrogênio e o fósforo dos fertilizantes, pesticidas, de micro-organismos patogênicos excretados pelo gado, né, pelo livestock, pelas criações de animais no pasto, e os poluentes orgânicos do manure, as fezes dos animais, né? São lavadas até os caminhos de água, são varridas até os córregos, né? Manure aqui é o esterco, então, dos estercos que são varridos, são levados para os caminhos de água, como os riachos, as cachoeiras, primeiramente por meio de atalhos difusos, que são pathways, são atalhos difusos. O meio ambiente urbano é um outro contribuidor chave para a poluição da água fresca, observado em toda a Europa. Vários poluentes são gerados dentro de um ambiente urbano muito mais amplo, incluindo os químicos industriais, né, os produtos, os household os produtos domésticos que são químicos industriais, metais, produtos farmacêuticos, nutrientes, pesticidas e micro-organismos patogênicos. So, a lot of things coming around our environment. Paragraph number 3. Excessive nutrient levels in water bodies cause the proliferation of algae and result in widespread loss of aquatic life. Moreover, chemicals with endocrine disrupting properties have been shown to trigger feminizing effects in male river fishes, potentially affecting their fertility. Pesticides and metals can be toxic to aquatic life, while concern is growing about the effects of chemical mixtures found in Europe's more polluted waters. Much of the pollutant load in fresh waters is ultimately discharged to coastal waters with the potential to impact the marine environment. Bom, voltando ao parágrafo de número 1, os níveis excessivos de nutrientes dentro dos corpos aquáticos causam a proliferação das algas e resultam em uma perda difundida da vida aquática. Além do mais, as químicas com propriedades endócrinas têm sido mostrada como disparar os efeitos femininos, né, em peixes machos, né, do rio, peixes de rio, potencialmente afetando a fertilidade dos mesmos, né, deles. There aí refere-se ao fishes, certo? Então, está resumindo aí que as propriedades endócrinas, as químicas endocrinológicas descarregadas dentro dos rios, pode afetar a fertilidade dos peixes masculinos, né, os peixes machos. Pesticidas e metais podem ser tóxicos à vida aquática, enquanto a preocupação está crescendo, né, acerca dos efeitos de misturas químicas encontradas dentro das águas poluídas, das águas mais poluídas da Europa. Muitas dessas quantidades poluentes dentro das águas frescas está sendo descarregada finalmente em águas costais, ou seja, a costa-mar, com o potencial
de impactar o meio ambiente marinho, né? To impact the marine environment. Então, isso vem causar um impacto dentro da vida marinha. É isso que está falando aí. O descarregar destes poluentes, né? Que vai ali, the fresh waters will be affected. Let's go to paragraph number 4. Water scarcity occurs in many areas of Europe, particularly in the south, where limited water resources combine with high demand. Over abstraction and dry periods frequently result in reduced river flows, lower lake and groundwater levels, and the drying up of wetlands with the detrimental impacts on freshwater ecosystems. Excessive abstraction from any of these types of water body can impact one or more of the others. For example, rivers, lakes, and wetlands. They may all be strongly dependent on groundwater, especially in the summer when it's warmer than usual. Over the past 150 years, Europe's freshwaters have been affected by a variety of major modifications. Dams and canals have reduced connectivity. Rivers have been modified and canalized, and infrastructure development has disconnected water courses from floodplains. Ok. A escassez de água, paragraph number 4, ocorre em muitas das áreas da Europa, particularmente no sul, onde os recursos aquáticos, os recursos de água limitadas, combinam com a alta demanda, né? Combinam-se com a alta demanda. A excessiva abstração e os períodos secos frequentemente resultam em fluxos reduzidos dos rios, lagos mais baixos e níveis de água do chão, né, os lençóis freáticos, drying up, a seca dos pântanos, com impactos detrimentais nos ecossistemas da água fresca. A abstração excessiva de qualquer um destes tipos de corpos de água pode impactar em um ou mais dos outros do ecossistema. Bom, por exemplo, os rios, os lagos e os pantanos, eles podem todos fortemente serem dependentes, né? Podem todos ser fortemente dependentes de um lençol freático, né? No groundwater, especialmente dentro do verão, aonde é mais quente, está mais quente do que o normal, the usual. Nos últimos 150 anos, né, com o passar dos últimos 150 anos, as águas frescas da Europa têm sido afetadas por uma variedade de principais modificações. Os dams, que apareceu lá, né, as barragens e os canais têm reduzido a conectividade. Os rios têm sido modificados e canalizados. E o desenvolvimento infraestrutural e o desenvolvimento de infraestrutura tem desconectado os cursos, né, os fluxos de água das planícies de enchentes, ou seja, das áreas onde há um fluxo intenso de água. The floodplains são as planícies aquáticas, ok? When we come to this question, which statement is true according to the text? De acordo com o texto e tudo que você acabou de ler, o que pode se dizer verdadeiro? Esse é um tipo de pergunta que ocorre, né? Você vai ler, vai eliminar, né? Qual das alternativas abaixo, né, de acordo com o texto, é a correta? Será que é a primeira? Vamos lá. In some regions of Europe, agriculture is the main factor that contributes to water pollution. Pesticides and nutrients from fertilizers have caused health problems in several cities. European people should not drink water contaminated with organic pollutants from manure. Organic pollutants are the one of the reasons why several industries are leaving Europe. Water used in agriculture is contaminated with pharmaceutical products and manure. Right?
Você vai eliminando e encontrará assim a resposta. Olha o tipo de questão aqui que cai, pessoal. Vá no parágrafo tal, aí vai citar o parágrafo. Vá na linha tal e vai citar a palavra. E acha para mim. The word range highlighted in the text is closest in meaning to which of the alternatives? The question is going to be in English. The question in English. A palavra range marcada, grifada, highlighted, marcada com marca-texto dentro do texto, ela é mais próxima do significado de qual das alternativas? Range, né? Amount, quantidade, distraction, distração, reduction, redução, doubt, or speciality. A dica que eu te dou aqui, uma dica fundamental, substitui a palavra que foi citada aqui, dentre todas essas 5. Vai até o texto, coloca essa palavra lá, lê a frase toda, vê se ela faz sentido, porque você vai ter sinônimos, você não vai ter a tradução. Você não vai ter a palavra na língua que você optou, que é o português. Você vai ter a palavra e o seu meaning, ou o seu sinônimo, que é a palavra sinônima aí, não é? Então, você vai ver aqui que range, que é o que eu consigo entender assim. O poder legislativo, né, os legisladores europeus têm introduzido, têm apresentado uma margem compreensiva, uma margem abrangente de leis para proteger os nossos recursos de água fresca. Range é uma quantidade, uma distração, uma redução, uma dúvida. Amount, people, uma quantidade, um número de leis. Amount. Aqui nós temos uma pergunta que cai muito. Which statement is true according to this part of the text? Pega-se um parágrafo, cita o parágrafo novamente e fala de qual das afirmações abaixo ela é verdadeira de acordo com esta parte do texto, ou seja, resuma o parágrafo que está citado acima. That's the question. Question number 3. In the future, a great proportion of European water may not have adequate quality. The Water Framework Directive will be created in the next few years to protect the water. Já foi criado. Essa sigla, esse órgão já existe. No. The ecological and chemical situation of all surface waters is in good status nowadays. Não faz sentido, né? A situação química e ecológica de todas as águas de superfície estão hoje em dia em bom estado, in good status. No. European water has had physical modifications and according to WFD cannot be used. A água europeia tem tido modificações físicas e, de acordo com o WFD, that's o órgão, né, the Water Framework Directive, Water Framework Directive, cannot be used. A água europeia tem tido modificações físicas e, de acordo com o WFD, não pode ser usada. In the future, the poor quality of European water will force the use of expensive products. Essa é uma conclusão. No futuro, a pobre qualidade da água europeia forçará o uso de produtos caros. É uma situação óbvia, né? Mas provavelmente de ser a questão número 1, né, gente? A resposta. Tá falando que em um futuro muito próximo, uma grande proporção da água europeia pode não ter uma qualidade adequada. Isso é correto de ser dito, de acordo com o texto. Yes? Há muito desse tipo de questão, como na número 4 aqui, que vale ressaltar, aonde você tem o parágrafo, é citado 2, 3 linhas e dele é pedido para você resumir. Choose the alternative that is closest in meaning to the highlighted sentence. Escolha, né, ou seja, resuma, né, dessa marcação que foi feita aí, qual é a alternativa correta que vai resumir. Escolha a alternativa que esteja mais próxima do significado à sentença grifada dentro do texto. Many nocive elements that cause pollution originate in cities. Pesticides and other chemicals are polluting the urban environment. The expansion of cities and urban environments should stop. Life quality in cities nowadays are affected by industrial pollutants. Chemical industries should not be located near urban environments.
né? Então, você volta lá, lê. Muitos elementos nocivos que causam a poluição originam-se em cidades. Pesticidas e outras químicas são poluentes ao meio ambiente urbano? Estão poluindo. Pesticidas e outras químicas estão poluindo o meio ambiente urbano. Right? The expansion of cities and urban environments should stop. A expansão das cidades e os meio ambientes urbanos deveriam parar. Life quality in cities nowadays are affected by industrial pollutants. Qualidade de vida em cidades nos dias de hoje estão afetando ou são afetados por poluentes industriais. Chemical industries should not be located near urban environments. Indústrias químicas não deveriam ser localizadas próximas aos meio ambientes urbanos. Trigger in the paragraph. What's the meaning of trigger? Initiate. Let's go. Esse é o tipo de pergunta que cai. A palavra trigger, the word trigger, highlighted in the text, grifada dentro do texto, is closest in meaning to which of the alternatives? Ela está mais próxima de qual das alternativas como resposta de significado dentro do parágrafo grifado dentro do texto? Iniciar, testar, transformar, apoiar. Go back there. Iniciar, testar, transformar, apoiar ou parar. Né? Trigger, have been shown to trigger, to transform or initiate. Apoiar, parar não é. Parar, apoiar não é. Transformar, deixa-me ver. Vai ao texto, coloca essa palavra, substitui trigger por uma delas e acha a palavra que condiz. Além do mais, eu estou indo na linha 2, segunda frase. Além do mais, né, as químicas com propriedades disruptoras e endocrinológicas têm sido mostradas, elas demonstram iniciar efeitos femininos, testar, transformar, apoiar ou parar. O que ela faz em relação aos peixes masculinos, né? Ok? Substitui a palavra e acha o significado. Uma questão que aparece demais, eu gostaria de ressaltar, essa de número 6, é você citar um pronome que se refere lá dentro do parágrafo a algum substantivo que foi citado anteriormente. Exemplo, the pronoun there highlighted in the text refers to which of the alternatives? O pronome there, né, grifado dentro do texto, ele se refere a qual das alternativas citadas aqui abaixo. Chemicals, properties, effects, fishes, pesticides and metals. Seguinte, volta na frase, dentro da mesma frase, busca a frase, faz a tradução, refere-se a quê? É plural? É uma palavra do plural. Além do mais, olha lá, as químicas e as propriedades disruptoras endocrinológicas têm sido mostradas o que, né? Engatilhar, disparar, romper, efeitos femininos em peixes dos rios, potencialmente afetando a fertilidade deles, dos peixes, dos mesmos. There refere-se a algo que foi citado muito aqui atrás e que está no plural. Fishes is the answer. All right? Question number 7. De acordo desse, né? I have a paragraph. Dentro desse parágrafo eu grifo lá uma frase e falo qual é o resumo dessa frase. Choose the alternative that is closest in meaning to the highlighted sentence. Ok? E aí você vai ler. Water has been scarcer in regions where the use of water is more intense. Pessoal, estou lendo as questões. Alternativas. High demand of water does not combine with particular regions in the south. Many areas of Europe have limited water resources, especially in particular areas. The continuous indiscriminate use of water has caused scarcity in all Europe. Water will always be scarce in European regions that present high demand. Vamos lá. A água tem sido mais escassa nas regiões onde o uso da água é mais intensa. A alta demanda de água não combina com regiões particulares dentro do sul. Muitas áreas da Europa têm
recursos limitados de água, especialmente em áreas particulares. O uso indiscriminado e contínuo de água tem causado a escassez em toda a Europa. A água sempre será escassa dentro das regiões europeias que apresentam alta demanda. Volta ao texto, lê a frase e acha o sinônimo, né? Em suma, a dica que eu digo aqui é: pega a ideia geral, sintetiza, elimina aquela que não tem nada a ver. E vamos a mais uma questão de pronomes. They. O pronome they, grifado dentro do texto, refere-se a qual das alternativas? Freshwater ecosystems, types of water body, others, river, lakes and waterlands, groundwater. Você vai voltar ao texto, você vai na mesma linha, você volta essa frase desde o início dela, onde apareceu o they, e você tenta correlacionar com algo que foi citado logo atrás no plural, né? Nisso eu devo eliminar o que não está no plural. Bom, a abstração excessiva de qualquer um desses tipos de água, de corpos de água, pode impactar em um ou mais dos outros corpos, né? Corpos de água. Por exemplo, os rios, os lagos e os pantanos, eles quem? The rivers, lakes and wetlands. Pronto, respondi. É a penúltima a resposta correta. Muitas das questões têm esse perfil aqui. Which statement is true according to this part of the text? Qual é a afirmação verdadeira, correta, de acordo com esta parte do texto? Certo? Leia o parágrafo novamente, sintetiza, elimina as que não fazem nenhum sentido. A ação humana tem reduzido a conectividade da água dos lençóis freáticos na Europa, o que causa efeitos negativos, especialmente no verão, the second one, quando temperaturas são mais altas, as pessoas usam mais água em suas casas. Os dams, as represas e os canais construídos ao longo de 150 anos atrás podem ser muito perigosos, especialmente dentro do verão. As cidades europeias que são fortemente dependentes dos lençóis freáticos têm mais problemas no verão. Uma variedade de modificações tem afetado como a água é tratada e consumida. Nos últimos, né, foi afetada, né? Uma variedade de modificações afetou como a água é tratada e consumida nos últimos 150 anos, como ela tem sido, né, consumida e afetada nesses 150 anos. E a última questão, ela vai trazer o texto novamente por todo, e vai dizer: What's the main idea of the text? Qual é a ideia principal do texto? Todo exame TEAP vai ter essa pergunta neste mesmo modelo, neste mesmo padrão. Qual é a ideia principal do texto? Qual é a ideia? Vai lá, sintetiza esse texto, traz para mim esse texto na íntegra. Ele, em suma, ele falou o quê? European authorities are worried about water ecosystems affected by problems caused by human action. There are too many nutrients in water bodies which may cause proliferation of nocive microorganisms. Our society has used too much water, which has affected life in big cities and productivity in industries. Most rivers, dams, and canals in Europe have caused a series of problems to agriculture and industries. In the near future, water in Europe will be very expensive because of excessive human interventions, ok? Autoridades europeias estão preocupadas acerca do ecossistema aquático, né, de água, afetado por problemas causados pela ação humana. Segunda, existem muitos nutrientes nos corpos aquáticos, nos corpos de água, os quais podem causar a proliferação de micro-organismos nocivos. A nossa sociedade tem usado água demais, a qual tem afetado, né, o que tem afetado a vida em grandes cidades e a produtividade das indústrias. Most rivers, a maioria dos rios, das represas e canais da Europa, tem causado uma série de problemas à agricultura e às indústrias. Em um futuro próximo, a água na Europa será muito cara por causa das intervenções excessivas humanas. That's it, people, and
that's the end of our Simuladão, the big class about TEAP, Test of English for Academic Purpose.